Bem-vindos a mais uma edição do TV Monteiro. É um prazer estarmos aqui com vocês novamente e contando com a presença da nossa diretora-geral e pedagógica, Vera Tenório, que veio conversar mais uma vez com nossos telespectadores, pais, educadores, sobre a família e a escola como espaços estruturantes do desenvolvimento da criança e do adolescente. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Ivana. Então vamos lá. Esse tema, na verdade, é fundamental. A parceria de escola e família não existindo, pensa-se que não há como fluir o desenvolvimento e aprendizagem da criança e do jovem em consonância. Então, para iniciarmos, o que cabe à escola e o que compete à família na formação das crianças e dos jovens? Queridos telespectadores da TV Monteiro, é com muito prazer que a gente traz um tema cada vez mais significativo que nós, educadores, independente de sermos pais, professores ou outras profissões que são exercidas no vínculo contínuo com o ser humano, que é a questão de que nós temos como esse lugar de educador pontuar que a família ainda é a primeira matriz, que é a família que vai dar a sustentação do desenvolvimento das gerações e que a escola é uma instituição que faz parceria com a família e que tem de encontrar significações. Eu gostaria de pontuar que a família é o lugar da maternagem primeira. Quando a gente fala maternagem, a gente deixa claro que não só é a mãe que faz a maternagem, não só é o pai, mas todas as pessoas que partilham o cotidiano da criança. E deixa claro que as famílias têm de garantir, primeira coisa, segurança básica. Sim. A grande sofrimento dessa geração é a vulnerabilidade que ela encontra no dia a dia dos seus ambientes familiares, pela mudança contínua de pessoas, pela falta de rituais, pela falta de rotinas. Sem mencionar só a segurança básica, vale a pena que pensem e as famílias reflitam o lugar do cuidar. Quando a gente fala, a criança se estrutura a partir das primeiras relações e o afeto não vem só, quando a gente pensa em afeto, abraço, beijo, os afetos são os primeiros toques. Primeiro toque em uma criança que nasce, a sua forma de pegar, de olhar, de sentir, seja o pediatra, seja a mamãe ou o papai, ou quem está em volta, são as primeiras sensações de um lugar, de uma pessoa que a médio e longo prazo vai ressignificar essas experiências. Então eu gostaria de deixar claro que a família é o lugar da maternagem. Sim. E a escola é uma microsociedade, onde as crianças vão, teoricamente, fazer a aprendizagem formal dos conhecimentos que a sociedade, com certeza, nós quando somos educadores, focamos a médio e longo prazo, vai cobrar que a geração tenha aprendido para desempenhar papéis sociais. Mas vale a pena ressaltar que, antes de um conteúdo, a escola é o lugar da convivência coletiva, da convivência com o mundo dos estranhos, da convivência com o outro. E que hoje a gente tem de falar muito sobre isso, que a escola ela não tem uma ação neutra. Ela não pode ser neutra diante de tantos fatos, de tantas ações que, por vezes, nos surpreendem nesse momento histórico. Ela tem que ter clareza que seu lugar também é da educação. Sim. Não é maternagem, porque maternagem fica mais um conceito da aproximação, do contato. A escola faz todas as relações afetivas, ressignificam todas as relações em grupo, focando que uma criança, um adolescente desenvolvam competências e habilidades para viver em coletividade. Na Monteiro Lobato, a gente pensa a escola com uma grande responsabilidade, que é introduzir a criança na socialização mais ampla que é a sociedade. Não é a socialização só do grupinho de amigos da faixa etária, mas um processo amplo de socialização que partilhe com a família nos pontos que são possíveis, crenças e valores que a família, ao escolher uma escola, ela vai buscar onde estão as identificações dessas duas instituições, para que o processo seja mais rápido. Quando a escola
adere ou não aceita a cultura da família, ou a família não aceita a cultura da escola, a criança fica vulnerável sem ter clareza de como ela pode incorporar ou aceitar aquela cultura. Então, eu diria aos senhores que a educação hoje parece ser muito difícil e mais complicada do que a nossa geração. No entanto, não é. Ela é diferente porque novas ferramentas de modo de produção, novos desafios são gerados porque o modo operante é tecnológico. Sim. E que nós temos, de alguma forma, enfrentar esses desafios e temos a capacidade de transferir para crianças e jovens qualquer sociedade. Resumindo, o que compete à escola, antigamente, era instruir. E o que competia à família era educar. Essas duas, instruir e educar, hoje, ninguém pode separar. Porque a sociedade hoje é da informação. Então, não cabe à escola centrar seu objetivo, sua finalidade em transmitir informações. É mais complexo, nós veremos adiante. Eu penso que é formar também seres humanos, né? Mas, enfim, há um registro aqui que eu gostaria de pontuar, que diz o seguinte: a interatividade com a tecnologia garante a essa geração de crianças e jovens acesso imediato a todo o acervo de informações que a humanidade acumulou. Nessa perspectiva, nessas condições, os pais ainda têm o que ensinar para os seus filhos? Pois é. O grande desafio hoje para nós que fazemos educação é cobrar pais, educadores e quem cerca a criança de que eles conjuguem o verbo ensinar. Porque dá a sensação que não tem mais o que você ensinar. A criança pega um telefone e sabe colocar os dedinhos. Pega um tablet. A família deixa o computador à disposição. Então, o que acontece? O último conhecimento construído neste século XX e XXI, que a criança passa a tanto manipular, usar, como construir, para os pais, é como se eles não tivessem mais nada para aprender. É como se eles, sabendo a última etapa, o último estágio de conhecimento que a humanidade alcança, que pode vir outros e outros, a família não tem mais o que ensinar. Por outro lado, os pais deixam e permitem que as crianças tenham acesso ao seu mundo de adultos. Então, as crianças abrem bolsas das mães, têm acesso a todas as gavetas de escritório de trabalho dos pais. As crianças escutam todas as conversas dos adultos sem nenhuma restrição ou limite que as façam saber o que cabe ao mundo do adulto e ao mundo da criança, porque o fato das famílias serem pequenas, nós temos hoje famílias nucleares muito miúdas, e o fato dos espaços das residências também serem pequenos, praticamente todos passam a se envolver e partilhar de todas essas questões. O que isso significa quando a gente pensa ainda tem que ensinar? Só tem que ensinar, porque ensinar não é formar. Eu acho que Ivana há pouco disse, a formação de seres humanos. Então, o papel da família e da escola, que não se excluem, é a formação das gerações. Uhum. E formar não está, a palavra formar, ela não é conjugada igual a ensinar. Uhum. Ensinar, a gente está indo para o mundo fora para que haja um trabalho de incorporação dessa realidade. O formar é um processo que exige interatividade, intersubjetividade com quem educa. Profundo, né? Quem educa vai olhar para os seus olhos, vai sentir. Eu diria que formação, antes de ter ensinar, tem sentir. E sentir é um verbo que a gente tem muito pouco acesso nesse momento histórico. Tanto porque as pessoas estão muito centradas em pequenos instrumentos tecnológicos que desfocam da realidade como totalidade, e também é uma sociedade onde as pessoas estão vivendo uma velocidade que as deixam muito mais cansados, pais, mães e todos. E, por outro lado, na hora que você acha que não tem o que ensinar, a sua criança vai lhe ensinar. E o que é que uma criança pode ensinar a um adulto? O que é que a gente tem de ouro para transferir para uma geração que eles não têm? A experiência. Nós não podemos esquecer, como pais e como educadores, que nós temos já, como diz na linguagem cotidiana, uma estrada que nós já andamos.
E se você olha para essa estrada, toma consciência dos caminhos, foi acumulando na linguagem que se usa quando é o conhecimento da humanidade como acumulação, construções de novas informações. Informação não é conhecimento e conhecimento pode se tornar em sabedoria. Mas vamos pensar agora tratando dessa questão. Se eu não tenho que ensinar, como vou ter um sujeito civilizado e um ser humano que se reencontre no outro? Então, a primeira premissa é que cabe à família fazer uma formação da construção do eixo psíquico do sujeito que implica na interação com o mundo em volta. E cabe à escola dar continuidade a todas as experiências e a este sujeito que chega com uma história que a escola não pode não conhecer. Os educadores não podem dizer não conheço. Tem que se conhecer o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento de um adolescente, as expectativas de um jovem, para que possam ser parceiros com a geração e dar continuidade à sua história que vem da família. Vale ainda ressaltar, que é importante, que os jovens colocam nas suas mãos o desafio de prepará-los. A criança não tem essa tomada de consciência, mas o desenvolvimento de um ser humano começa da hora que nasce. Temos hoje certeza que se acompanharmos uma criança em condições de um contexto familiar com o mínimo de sanidade emocional, ela chegará a 10 anos, 12 anos, com foco e com segurança. Eu escutava de um teórico outro dia, de um palestrante, com muita razão, que dizia: por que será que o Brasil não avança na educação? As oportunidades não podem ser dadas na universidade. Elas têm que ser dadas na hora que nasce, igual para todos. É uma corrida injusta. A criança começa do zero, sem chance nenhuma de desenvolver nem a linguagem. E chega na universidade, vão dar oportunidade de aulas extras para ensinar português, aulas extras para ensinar matemática, quando, na verdade, o que a gente tem de formar, que a família vai formar esse eixo psíquico, de segurança e de o mínimo de ideia de pertencimento que é necessário para a equilibração naquele contexto familiar, e a escola vai continuar formando todas essas necessidades psíquicas num coletivo, num grupo, para que ele amanhã possa desempenhar o seu papel social. Então, é importante que nós tenhamos clareza de que a única forma de nós fazermos a educação nessa perspectiva é pela ação. Piaget diz: tudo começa pela ação. Não é só para criança pequena. Eu hoje vejo com tristeza adultos, 30 anos, 40, jovens, que são incapazes de uma proatividade, são incapazes de uma iniciativa, de autonomia, porque não foram ensinados a agir. E esse ensinar começa em casa, da hora que acorda. Guardou seus sapatos, escovou os seus dentes, vem à mesa, vamos tomar café. Uma linguagem circular na família, a linguagem tem de existir. E o que me entristece hoje é que a maioria dos adultos não falam pouco. As crianças ficam à mercê dos instrumentos tecnológicos, celulares, ou, por outro lado, sozinhas. Então, nós só garantiremos o desenvolvimento do cérebro, que a educação é desenvolvimento do cérebro, se nós, pais e educadores, fizermos a nossa lição, que é interagir, gerar desejos a partir do que você flui com a criança e falar e escutar. Eu acredito que já deixei claro que compete à família, que é primeiro momento, que seja um contexto saudável. Aí, Ivana, me permite um minuto. Tem uma preocupação que eu tenho hoje e acho que os educadores estão tendo. São as famílias disfuncionais. Nós temos hoje um sofrimento de uma geração com famílias disfuncionais. Família disfuncional não é a família que só tem um pai. Não é a família que só a mãe cria os filhos. Ou é uma família que só os avós criam os filhos. Ou é uma família que os pais são homoafetivos. Não. Família disfuncional é aquela família onde as relações são de violência, de desrespeito, de não aconchego, de não escuta.
a médio e longo prazo, não tem como a criança não se desequilibrar. Em que sentido? Frente ao mundo que chega para ela. Porque, com certeza, ela vai repetir no mundo o que viveu em casa. Claro que você diz, mas na casa de fulano, que eu conheço, todo mundo vive degladiando-se. Mas fora é um bom profissional. São papéis diferentes. Sim. Só que esse profissional com 30 anos, 40, um dia ele pode vulnerabilizar, se revelar toda essa, eu diria mesmo, fragmentação psíquica que ele nunca teve como expor nem como reelaborar. Portanto, a família é a matriz primeira. Não podemos esquecer. Então, antes de partirmos para a próxima pergunta, eu vou pegar um gancho nessa fala da professora Vera sobre a importância que é a família enquanto matriz primeira. E vou convidá-los para assistir a 2 vídeos de eventos que aconteceram no ano passado na escola, em que são convidados familiares para juntos interagirem e vivenciarem um pouco do que Vera já nos colocou anteriormente. Vamos assistir. Bem, quando a gente fala pais, papai, mamãe, e nós estamos aí vendo, nesse momento, um momento de uma atividade coletiva, que a escola se propõe a educar para se viver em coletividade, em grupo, onde os pais, homens, que são importantíssimos para a construção da lei para a sua família, para a construção das posturas que a criança construa para gerar necessidade de curiosidade, de ir para o mundo fazer suas conquistas. Então, pai é uma figura muito importante. Mãe, importantíssimo, nós somos a primeira matriz, inevitavelmente. Mas temos de ter uma relação com o pai, com coerência, onde o que o pai diga você não pode estar desmerecendo, nem o contrário, o pai desmerecer a mãe. Que haja um mínimo de discurso coerente, consistente e persistente, que a criança incorpore o significado disso. Que ela saiba quando o papai está zangado com a mamãe, quando a mamãe está zangada com o papai, mas isso não precise quebrar a relação. Tá aí. Se os pais brincam num evento desse coletivo com os seus filhos, o que fazer para em casa continuar esse clima? Porque a sensação que dá é que em casa não existe mais o brincar. Não é o brincar com videogame, com computador. É o brincar corpo a corpo. Então, o que constrói segurança básica, o que cria o mito e a admiração por papai, são essas relações onde vai aparecer o sentimento, o afeto, o elogio, mas também em alguns momentos o corte numa ação que é inadequada, a orientação de um comportamento que é inadequado, sem que isso implique em gerar desagregação. Isso. E a autoridade de pais e professores, a senhora falou agora que o corte muitas vezes é necessário, esse limite. A autoridade dos pais e dos professores pode ser preservada mesmo na ausência de uma hierarquia hoje de saber? Sim. O grande desafio nosso hoje é que, à medida que as crianças estão tendo acesso a todas as ferramentas desse momento histórico, os pais parecem que viraram irmãos ou amigos dos filhos. Então, confunde as crianças e os adolescentes. As pessoas se assustam quando eu digo pai não é para ser amigo. Amigo no sentido conceitual. Pai é para ser o parceiro, ao mesmo tempo ocupar está olhando e interagindo, está brincando e tem um distanciamento de avaliação. Porque vale a pena os senhores entenderem que nós só tomamos consciência do que fazemos quando nós nos distanciamos da ação ou da experiência que a gente está vivendo ou do convívio. Então é importante que a autoridade ela não se perde porque as crianças parecem saber mais. Não sabem. Elas sabem o que elas usam. Elas sabem o que elas manipulam. E qual é o grande risco? É que os adultos, pais, educadores passaram a conversar com as crianças
como se elas entendessem assuntos que exigem conceitos complexos. Começam a conversar com as crianças e saem dizendo, ela sabe tudo, ela compreende. A criança pode escutar. Ela não tem por que não escutar uma história que você conte e que você traga desafios. É diferente de você conversar com a criança, o pai vai comprar um carro, vamos comigo? Qual é o carro que você escolhe? Eu já vi pais dizer, vou planejar as férias, mas primeiro vou perguntar aos meus filhos para onde eles querem ir. Em qual escola você quer estudar? Muitos pais chegam para visitar a escola e perguntam ao filho, gostou dessa escola? Que escola você gostou mais? A criança não tem estrutura psíquica para aguentar uma cobrança de resposta nesse nível. A gente os confunde. Eles não construiu ainda a nossa experiência que nós temos para fazer comparação, análise e decisão. Então, pai e mãe têm que ter clareza que o lugar deles é de referência. É um lugar que a criança olha e volta. Vou dar um exemplo, a adaptação de crianças pequenas. Todo mundo está no pátio brincando. De vez em quando, um corre para chegar perto da mãe e só dizer, oi, estou aqui, e volta para brincar. Porque aquela mãe representa um eixo de segurança. É a mesma coisa. O lugar de pai e mãe e de nós educadores não é perguntarmos o que temos de fazer. É convidá-los para serem nossos companheiros enquanto fazemos as coisas com eles. Na hora que você diz como professor, o que é que vocês gostariam hoje? Que nós fizéssemos uma redação ou um jogo? O tempo de escola é muito pequeno. E que vale ressaltar que nós estamos vivendo essa falta de hierarquia, não é só do saber, não, é das relações. Houve uma quebra, nós temos um modelo vertical e de década de 70 para cá criaram-se aquelas ideias nas empresas, na administração, de horizontalização das relações. Estamos vivendo isso. Qual é o risco? A criança não tem como desenvolver-se, crescer, se papai e mamãe vestem a mesma roupa que ele. Papai e mamãe ocupam um lugar diferenciado. Aí vem a moda. Mãe tem de vestir a roupa igual a filha. Pai tem de botar a bermuda igual ao filho. Gente, perguntem sempre, quem está criando isso? Esse tipo de oferta destina-se a quê? A médio e longo prazo, seu filho vai confundir com o seu lugar. Eu estava num mercado e observei que o pai, muito elegante, com a bermuda igual a do filho, mas o filho é que dizia, pega este produto, vá buscar isto. Chamava a atenção do pai quando não trazia como ele queria, eu pensando, este menino tem 6 anos, e depois? Então, temos de garantir e não esquecer que o desenvolvimento do cérebro, ele se faz de 0 a 18 anos, fechando uma primeira estrutura gradativo, estruturas que todas vão passar desde a ideia da ação até o pensamento hipotético, e que é a obrigação nossa de ser pai, ser mãe, ser professor, conhecer o desenvolvimento das crianças. Então, essa questão da hierarquia do saber não impede. Aí eu vou entrar na escola. Não impede porque a função da escola não é mais o conteúdo em si. O conteúdo continua existindo como sendo a realidade que vem para dentro da escola. Mas cabe aos professores focarem que esse conteúdo ele é a matriz ou a matéria-prima para ensinar categorias de pensamento que vai dar ação à complexidade do pensamento hipotético, dedutivo ou abstrato. Então, a escola não tem por que mais se preocupar com tanta informação. Porque a informação você tem acesso a hora que quiser. Ela está posta. A escola tem que transformar essa informação em conhecimento, dando ferramentas cognitivas e afetivas, que é relação de grupo, para que haja uma grande diferença nessa geração que a gente está educando. Então, não nos assustemos com a falta de hierarquia. Eu, pessoalmente, acho que em todos os lugares tem hierarquia. Quando a gente está numa escola, tem o vigilante da rua, tem o porteiro, tem os serviços gerais, tem
outras categorias para chegar na direção. E todos igualmente importantes. Todos somos importantes. Se quebra o meio do caminho, não vai ter uma fluência de atividades e consistência de resultado que se vai se tendo. Então, medo de hierarquia não tem, papai e mamãe. Vocês são a autoridade. O que tem que ter cuidado é por ser autoridade, não se tornar autoritário. Perfeito. Então, para nós fecharmos, quão importante é essa aliança entre a escola e a família? Determinante. A aliança da escola com a família vai criar uma significação muito grande de que não cabe aos pais, à autoridade dos pais, se preocupar com informações. Cabe à família a responsabilidade de criar e proteger os filhos. E criar ambiente, experiência e sensibilidade que fluam os afetos. Eu tenho batido muito nessa questão. Temos de voltar a acreditar que são as emoções que nos dão vida, que fazem a gente fluir, que fazem a gente ser sujeito no mundo. E que o nosso corpo, ele é importantíssimo. E que tem, como pai e mãe, ensinar aos filhos a proteger-se e proteger o corpo. E por que essa aliança é fundamental? Porque a passagem do acervo cultural, ela é responsabilidade da escola e da família transferir para uma geração que vem aí, que está conosco. E esse trabalho da construção da cultura, porque nós temos uma cultura que é como se fosse um entorno da educação, como se fosse todo o tempo está permeando a educação, a gente tem que ter clareza que quando a gente vai transferir um acervo cultural, os conhecimentos que a humanidade construiu, não é uma postura neutra nem pessoal. Pai e mãe, quando falam com seus filhos, estão transferindo valores e crenças. Professor, quando está dando aula, ele também vai na sua relação valores e crenças. Daí, nós temos hoje essa clareza de que não se pode separar o sujeito pensante que tem ideologia, crenças e valores de uma função que ele exerce. Ele é uma totalidade. Quando ele expressa um discurso, ele está expressando o que ele é. Quando ele rola no chão com a criança num jogo simbólico, ele está expressando toda a sua construção afetiva e os movimentos que ele aprendeu naquela faixa etária. Então, não podemos esquecer apenas o seguinte: como a sociedade é da informação e me entristece ver todo mundo só atrás de informação, todo minuto, o que é importante é que a nossa função da escola ampliou, eu diria, complexificou-se um pouco. Não podemos, não sendo neutra a função, nem pessoal, nem o seu desempenho, ela tem a função de criar e construir pensamento crítico. Temos de delegar a uma geração criticidade. Porque se ela não tiver essa capacidade de comparar, analisar, avaliar, ela não vai conseguir separar o joio do trigo, do volume de informações que nós temos hoje. Então, a escola, nós temos hoje a escola com essa função, porque a sociedade bombardeia essa geração e bombardeiam também os pais. Verdade. E mães de tal forma de estímulos, e ficam os jovens expostos a tudo que é moda, a tudo que é discurso, e os pais sem saber o que dizer aos filhos, porque acham que eles sabem tudo. E quando vai dizer, o filho diz o quê? Você já era. Você não sabe o que eu vivo. Ah, pai, meu mundo é melhor. Daí porque nós pais temos de nos preparar para acompanharmos o discurso e acompanharmos os filhos. Ser pai e mãe é não ter férias. Pai e mãe não tem férias. Educador, professor ainda tem. Portanto, a missão da família hoje, nessa aliança com a escola, a família vai funcionar como uma ponte e não um obstáculo aos filhos na escola. E a escola vai funcionar como um lugar da escuta que possa, nessa troca, ampliar e consolidar a educação da geração. Professora Vera, aproveitando esse gancho que a senhora falou que pai e mãe não têm férias, nós temos visto recentemente, as crianças, na verdade, estão com esse acesso à informação todo que já conversamos aqui,
e assistem a esses youtubers e essas modas que são veiculadas nas redes sociais. E vimos recentemente um vídeo sobre uma brincadeira, se é que pode chamar-se assim, né? Inadequada que vem surgindo entre eles. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que aconteceu na Escola Monteiro Lobato e gostaria que a professora Vera comentasse conosco. Pois é, nós falávamos há pouco que uma das nossas missões, Escola e Família, é exatamente fornecer aos alunos uma escuta diferenciada, uma leitura diferenciada, de forma que ele próprio não se confunda, a criança, principalmente o adolescente, mais que a criança, de entrar em qualquer proposta que a rede social apresente como brincadeira. E muitos estão fazendo a brincadeira e terminam fazendo essa brincadeira. Por quê? Porque eles não aprenderam, na relação com a família, a conversa e a clareza das consequências das suas ações. Se fala pouco hoje, pelo contrário, tudo tem uma desculpa. Ele estava brincando. Mas se estava brincando, é que ele não aprendeu em casa, e a escola referenda permanentemente na nossa visão de mundo, que existe o outro. Sim. E o outro ocupa um lugar onde você deve preservar como uma autopreservação sua. É uma relação dialética, é uma intersubjetividade. E as redes sociais, nós não sabemos as significações, trazem brincadeiras que antigamente existiam. Mas eram brincadeiras onde existia o afeto e a leveza. As brincadeiras hoje são elas trazem sempre uma estratégia. E essas estratégias assustam, porque ela em nenhum momento coloca na regra do jogo que é um ser humano, que é o papai, que é a mamãe. Eu via ontem uma mãe que 2 filhos já fizeram participar de um jogo desse. E está claro que as consequências são graves. O que é que nós fizemos na Monteiro Lobato imediatamente? Convidamos os pais das crianças que fizeram o jogo, planejaram o jogo, não chegaram a realizar. Porque a reflexão veio imediatamente. Em seguida, convocamos os adolescentes com os professores para refletir qual a significação disso. Isso se chama, gente, tomada de consciência. E a função da escola é ampliar ao máximo a capacidade de reflexão para atingir o ápice do pensamento. Então, o sentido foi esse. Muito bom. Mais uma vez, obrigada, professora Vera. Estamos aqui encerrando já o nosso programa. Mas antes de me despedir de vocês, eu gostaria de convidar os vídeos dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos da escola, para a gente poder comentar um pouco juntos. Estamos vendo aí os universitários aprovados agora, Feras 2020. A Escola Monteiro Lobato está muito feliz com as conquistas deles e parabeniza a cada um, acreditando que os desafios desse novo ciclo irão ampliar as oportunidades para o seu desenvolvimento. Nosso abraço e nosso desejo de que sintam-se realizados e felizes com as suas futuras profissões. Nesse momento, estamos vendo os alunos dos 8º anos do laboratório realizando um experimento sobre a densidade de corpos sólidos. Aprender a partir de práticas laboratoriais é a chave para uma melhor compreensão do conteúdo abordado. Em nosso laboratório multidisciplinar, é considerado uma excelente ferramenta pedagógica para as aulas de ciências, biologia, física e química. Ficamos por aqui, encontro com vocês na nossa próxima edição, agradecendo a Vera Tenório pela participação, sempre maravilhosa, e até lá. Obrigada também, Ivan, por estarmos aqui.